Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do Cirurgiando Geral, senhores. Esse aqui é o seu congresso semanal de cirurgia. Estamos aqui mais uma vez, eu, Carlos Menegoso, Dr. Diego Adão, Dr. Adriano Flug. Desta vez, equipe completa para fazer um mega episódio de podcast com vocês aqui. Sensacional, um tema muito atual, difícil mais atual que esse aqui, né? Pensando no que a gente vai discutir. E para você que já leu a descrição cirúrgica, não, a descrição deste episódio, você já percebeu que a gente vai falar sobre um artigo que saiu agora, quentinho, saindo do forno, que é o artigo de consenso de pancreatite aguda. Olha só, é o artigo que saiu na Pancreatology, que é o guideline revisado. O guideline revisado de pancreatite aguda 2025, da Associação Internacional de Pancreatologia. Então, pessoal, esse episódio promete, hein? Mais um. Flugão, Diegão, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, empolgadíssimo, porque essa sociedade internacional, né, essa Associação Internacional de Estudos do Pâncreas, é a mais importante do tema. E este guideline é o mais importante do assunto. Então eu tô super empolgado, até porque a última vez que a gente discutiu pancreatite aguda, eu olhei aqui, foi episódio 98. Ou seja, faz 50 episódios que a gente conversou sobre o tema. E é uma doença muito comum, então eu tô empolgadíssimo para saber as novidades do guideline e o que eu vou mudar na minha conduta. E aí, Flugão, e você? É isso aí. Quando você falou internacional, eu pensei que você ia falar Comunidade Internacional do Bisturi, porque hoje a gente teve uma aula internacional, né? Verdade. Cara, animal, bicho. O Rivera é ferrado, tem uns conceitos de dieta com proteínas, cuidados básicos. Putz, cara, animal, assim. Cara, eu ia falar isso. O Flug ficou alucinado na aula só porque o cara falou da dieta com proteína, cara. O resto ele desencanou. Não, e no final, ele falou pra dar azul de metileno pra ver. Quase... o Flug tava tão louco, cara, já tava tão adormecido com isso aí, de tanto, né, de tanta informação proteica na cabeça que ele nem se tocou que o cara falou do azul de metileno. E pra você que tá... Fala, Flug. Aquela frase que ele fala, não, vai com calma, você tem que segurar a mão do cirurgião, esperar e dar dieta. Cara, eu sempre falo isso, é animal, eu adorei o cara. Ele é tranquilão, né, extrovertido, transparente, eu acho muito legal isso. Para você que não está entendendo nada do que a gente está falando, né? Hoje teve aula na comunidade do Bisturi com um convidado internacional do México, o professor Rivera, que desenvolveu a técnica do condom de Rivera para direcionar fístulas enteroatmosféricas. E a CDB tem aulas quinzenais. Geralmente é a comunidade que pede um tema, mediante demanda, né? Estão surgindo alguns casos, a gente discute algum caso legal, sai algum trabalho, a comunidade pede, a gente programa a aula. E recentemente houve casos, né, que o pessoal estava fazendo o condom de Rivera na comunidade. Então nós fomos lá e convidamos o próprio criador da técnica para conversar. Essa aula é ao vivo, a galera participou, perguntou, e depois ela fica gravada na nossa plataforma. Temos tipo uma CDB Flix, né, uma Netflix da cirurgia. Hoje tem mais de 60 aulas já gravadas, de tudo que você possa imaginar. De abdômen agudo a soft skills. Né? Tem tudo. Quem entra na comunidade do Bisturi agora, que abrirá vagas, né? Abrirão vagas em agosto. Fique atento. Abrirão vagas em agosto, dia 5 de agosto, se tudo der certo. Então entra, porque você já vai ter acesso a tudo que está gravado antes e as próximas aulas quinzenais. Fora clube de benefícios com desconto em evento, desconto no ICAD, desconto no vídeo Atlas manuscrito, grupo de WhatsApp para discutir caso, discutir tomografia e as atualizações diárias de artigos, tanto que a CDB recebeu esse artigo com 16 horas da publicação dele. Saiu o Guideline Internacional da Pancreatology, no mesmo dia a comunidade já estava sabendo e lendo esse artigo. Não há hoje, neste país de meu Deus, eu arrisco dizer que neste mundo de Nosso Senhor, nenhum lugar em que você fica sabendo tão rápido da publicação de um artigo. Eu duvido, não posso duvidar, né? Vai que eu vou cair do cavalo. Mas eu acho que não tem. Eu arrisco dizer que não tem. E se tiver, a nossa é muito massa, porque o grupo muito é muito bom. É isso porque aí. Tem o Flug, né? A nossa tem o Flug, né? Ninguém tem o Flug.
Que comunidade tem o Esse é o Flug? lance. Só a comunidade do Bisturi tem o Flug. Então acabou, cara. Pode procurar que não vai ter o que fazer. Farei um devaneio muito, muito rápido. Eu juro que não vai passar de 1 minuto. Eu tava vendo a história de Alexandre o Grande novamente. Eu gosto de história, né? E eu vendo as conquistas dele, né? Como ele foi um discípulo de Aristóteles, entre aspas, né? Ele que aprendeu tudo com o cara. E conforme ele ia conquistando os terrenos, ele ia incorporando muito, tanto que depois vem a cultura helenística, tal, difusão. Cara, ele pegava o melhor de cada um. Ele tinha uma habilidade sensacional de filtrar o que era ruim e pegar o que era bom. Ele foi acumulando, cara, depois que pega o Egito ali, que foi o primeiro golpe lá no Império Persa, que é onde tinha a comida, né, de todo o Império. Ele vai juntando, então vai pegando, ele vai respeitando os líderes locais, né, rainhas, esqueci o nome, Satira, que era a rainha, né, da Pérsia, e casa com ela, tem um filho com ela, acaba morrendo, né? Ele vai juntando, cara, vai juntando com tudo, né? Ele era homossexual e na verdade era bi, né? Então até isso ele conseguia juntar, né? Ele tinha habilidade feminina e masculina ao mesmo tempo, ele tinha inteligência aristotélica e tinha a violência do campo. O cara era uma quimera, né? De tudo junto que juntava, cara, ele conquistou o mundo, assim, né? Juntando tudo que ele sabia. A história do cara é fantástica, né? Sensacional. Meu Deus do céu, cara. Nós estamos ferrados nesse episódio. Juntando conhecimento do México, estamos ficando internacional, cara. A comunidade do Alexandre o Grande. Agora eu entendi a relação, eu tava tentando entender o que você estava querendo dizer. Por que você não xinga ele? Se fosse eu contando essa história, eu ia ouvir que não é a comunidade da história, que não é a mania de Alexandre o Grande. Por que você não ofende ele? Que nem você me ofenderia. Porque é o Flug, cara. É só por isso. Verdade, né? Não tem o que fazer. Verdade. Bom, senhores, mas é assim. Vocês me desculpem, isso aqui é mania de cirurgia para discutir o artigo do Pancreatology, né? Então, acabou a brincadeira. Antes de mergulhar de cabeça nisso aqui, nós temos que fazer alguns avisos, né, Flugão? Fala aí. A gente vai falar sobre os recados maníacos ou não? Ah, seria bom dar recado de maníaco, com certeza tem aí. Só que agora, o Diego agora. Tá aqui na mão, tô pegando. Tô esperando vocês decidirem, chegar num consenso qual que é a próxima coisa que nós vamos fazer. Posso? Pode. Posso? Só a Parisina parar de circular aqui, tô brincando. Que ela tá indo pra lá e pra cá aqui. Ó. Então, referente ao episódio do transplante. Fantástico. Do professor Sérgio Meira. O Felipe Pinheiro mandou o seguinte recado. Só terminei de ouvir essa aula de vida ontem. Difícil não se emocionar com as reflexões do professor Sérgio e o choro do Flugão. E ele escreveu Flugão. Não fui eu não, foi ele que escreveu Flugão. Ouvir indo para o plantão segunda noite, depois de vários dias trabalhando, sem parar, no ano que prometi que seria tranquilo, com vaga de residência trancada, deixou a emoção e a reflexão ainda maior. Então, Felipão aí sentiu a... É puxado, né? Foi puxado mesmo. E o Flugão se emocionou. Tudo bem que o Flug, a cada 3 episódios, o Flug chora, né? É. Mas foi bem emocionante mesmo. Então, Felipe, obrigado pela mensagem. Felipe não falou de onde era, né? Mas sempre mandando onde vocês são, que a gente comenta aqui. Boa. José Lucas, agora comentando do episódio sobre escolhas da profissão com a Ana. Cirurgião de quê, né? Fala, galera! Sou fã demais do podcast de vocês. O conteúdo é incrível e inspira muito a jornada da cirurgia. A escolha pela medicina veio das histórias dos médicos da minha cidade, quando ainda era um povoado. A paixão por cirurgia começou com O Físico, o livro, O Físico. E desde o 2º ano, sou piolho de bloco. Acho que é o que a gente chamaria de rato de centro cirúrgico, né? Piolho de bloco, que legal essa frase. Sou piolho de bloco. Agora, lá vem. Rola uma aprovação simbólica com azul de metileno para residência? Flugão, ele vai estar pedindo a benção. No final CD aí. Azul de metileno para você. Então, ó, derrama, ó Flugão, derrama, ó Flugão. Derrama o azul sobre o José Lucas. Tá derramado, José, tá derramado, abençoado aí. Passou. Aprovado, já era. O Flugão derramou o azul de metileno, tá aprovado. E ele pergunta, ó, estarão no CBC no Rio de Janeiro? José, eu estarei. Eu estarei lá. Flugão, você vai não? Não, eu não vou não. Carlos também não, né? Abandonado. Abandonado. Já vou estar fora do país já.
Tá, mas eu juro que eu representarei vocês lá. Tentarei ao máximo representar vocês. José, você que está ouvindo a gente lendo a sua mensagem, procure o Dr. Diego Adão no Congresso para você tirar uma foto para a gente publicar e mostrar aí o Diegão lá no Congresso com você. Né? Que foi, Flávio? É fácil achar você. Vai pro inferno. Se bem que tem vários sósias, né? Às vezes confunde, tem que tomar cuidado. Careca de barba é uma constante no mundo hoje. Ele manda assim, ó, quero muito conhecer vocês. A gente também quer, José, será um prazer. Manda um abraço pra galera da Unipan, de Patos, de Minas Gerais. Patos de Minas, Minas Gerais. Gutão, manda um abraço pra galera aí da Unipan. Um abraço pra galera da Uniban, de Patos, Minas Gerais. Um abraço sem azul de metileno, porque é o abraço que eu tô mandando, né? Então, um abraço normal de gente que não usa azul de metileno. Agora, que o Flugão derramou azul e você vai passar, tá resolvido o problema. Acabou, né? Depois você manda, só contando a aprovação pra gente, porque quando o Flugão derrama o azul, cara, acabou. E, por fim, não menos importante, mensagem do Aldo. Aldo, não falou de onde era, mas fica um abraço aí pro Aldo. Fala, galera! Eu tive esse problema de escolher, falando sobre a especialidade. E foi bem a neurocirurgia, porque meu professor era muito bom. E quase perdi a matéria. Queria validar comigo passando na residência de neuro, depois vi que não era o que realmente queria para mim. Relembrei o que realmente me apaixonava na faculdade, que foi cirurgia geral, indo agora para cirurgia do trauma, mais cirurgia por vídeo. Aldo, todo mundo passou por isso, né? Os encantamentos, tudo. Por isso que nós lançamos o e-book. Na descrição do episódio tem o link. Escrevemos um e-book aí para te ajudar a escolher a profissão. E ó, não é coach, não é esses e-books que o Guto gosta de ler, sabe? Aqueles livros de aeroporto lá, sabe? Seja invencível, né? Seja indestrutível. Café com especialista. Como escolher a especialidade em 10 passos. Não. Nós juntamos mais de 10 anos de conversa com residentes em angústia. Fizemos um bem bolado lá. Escrevemos o livro aí. Você vai adorar, cara. Vai lá que vai dar bom. Vai dar bom. Cara, eu lembrei agora, eu preciso mandar também um salve, um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro, cara, que eu fui lá no começo dessa semana. Claro que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porém, eu fui lá no Hospital Federal de Bom Sucesso, que a gente foi discutir sobre traqueopercutânea guiada por ultrassom. Eu encontrei o Jean Perissé, que é da comunidade do Bisturi. Pô, ele tava lá, me recebeu, ele, o Guilherme, o pessoal do Bom Sucesso, muita gente boa. Eu ainda fui em outros hospitais também no Rio de Janeiro. Então, queria mandar um abraço para todo mundo aí que participou. Foi 2 dias aí muito bacanas, muito, muito legais. Espero que eles possam ser repetidos em outros lugares também. Boa. Vou aproveitar esse e mandar um abraço também, rapidão aqui. Manda aí. Pro Luiz Antônio, ele é aluno, se eu não me engano, do 3º ano, lá de João Pessoa. Ele é ouvinte, é um maníacozinho potencial, vai virar maníacozão em breve. Quer fazer cirurgia. E ele foi visitar a gente lá na Unifesp hoje, deu uma passeada lá, passou uma visita comigo lá. Então, Luiz, obrigado pela visita, abraço aí. Quando tiver no 6º ano, peça azul de metileno pro Fogão, que ele vai te abençoar também. Com certeza. Muito bom. Senhores, uma vez que os recados dos maníacos e as mensagens dos maníacos foram ouvidas, né, nesse episódio, eu acho que a gente precisa passar na sequência para a mensagem do nosso patrocinador, que deve ser lançada agora. Flugão. Muito bom, senhores! Está aí mais uma vez uma mensagem do nosso patrocinador. E agora a gente vai então mergulhar de cabeça no nosso tema. Olha, quase um recorde, né? 13 minutos de podcast sem falar sobre o tema que precisa ser falado. Muito bom, senhores. Mais uma vez, os senhores estão me deixando orgulhosos de quanto tempo a gente passa
na filosofia cirúrgica antes de discutir o nosso tema de hoje, que é pancreatite aguda, baseado no guideline internacional atualizado. Hoje, para quem está ouvindo esse podcast, se você é um maníaco, está com a gente aí há mais de 100 episódios, você está acostumado com uma dinâmica muito básica aqui, que é Carlão na moderação, Flugão e Diegão se degladiando. Hoje a gente vai fazer diferente. Hoje é o Flugão que vai conduzir esse episódio. Flugão, a bola tá com você, pô. Vai acabar em 10 minutos o episódio. Eu ia falar isso. Eu tô resumindo várias coisas aqui. Mas vamos lá. O artigo selecionado dessa vez é muito grande. Ele faz mais de 90 recomendações. Divide em 18 grandes temas. Mas admito que, na verdade, ele fez uma leitura de outros guidelines, dos conceitos, juntou tudo. E isso é bem explícito porque ele junta todas as sociedades, né? A europeia, a americana e tudo mais. Mas, sem mais firulas, vamos para a primeira parte, que é diagnóstico. Diagnóstico, eu queria jogar aqui para discussão. Como é que se diagnostica pancreatite, os preditores de gravidade, quando fazer tomografia e, já puxando o próximo gancho, seria a reanimação. Do diagnóstico, não mudou muita coisa, mas mudou uma coisa do segmento em relação ao PCR e a tomografia também. Então, antes de falar, vocês seguem a pancreatite com algum mediador, algum parâmetro inflamatório para seguir se ela vai complicar? E a história da tomografia? Quando que você faz, afinal, a tomografia? Boa. Cara, a gente lá segue com PCR. A gente na escola usa o PCR. A gente sabe que o PCR tem aquela limitação dele demorar de 24 a 48 horas para refletir o que está acontecendo, mas existem alguns valores de corte de PCR que levantam um alerta, né? Eles não são determinantes de gravidade, como necrose, infecção, mas eles te alertam que o paciente pode evoluir mal. Nós lá na escola usamos o corte de 150 na unidade de miligrama por decilitro, se eu não me engano, não é de milimol. E quando o paciente apresenta esse valor, ele é um alerta. Assim como seria um Marshall maior que 2, um BISAP maior que 2, o PCR maior que 150, um hematócrito baixo, muito alto, desculpa, seriam marcadores de predição de gravidade. Então a gente usa o PCR. Beleza. Mesma coisa, Flui. O que eu acho que é importante lembrar só é que tem muita gente que às vezes confunde o PCR alto com uma pancreatite aguda grave ou com complicação, né? Então acho que é importante lembrar o que o Diegão falou, que ele é um preditor, mas ele não é um definidor de alguma característica assim, né? É só uma questão de você falar, putz, se esse PCR não subiu, PCR baixo, 2 dias, bom, então estou diante de uma situação que provavelmente não vai ter problema, né? Mas só para a gente não cair na falácia do resultado laboratorial e isso definir uma coisa que não é definida por laboratório. Exato. O que o guideline fala, Fug? O diagnóstico mantém-se do Atlanta, né? Então, é a dor típica, radiando para a fosfolípica direita, ou no epigastro, ou amilase 3 vezes, ou lipase 3 vezes o valor, ou são 2 de 3, uma imagem radiológica. Mantém-se a mesma coisa. Comentário breve só, que a maioria das vezes os textos de artigo eles não especificam o critério laboratorial, uma coisa muito importante. Porque são 3 critérios, como você falou, né? Clínico, laboratório e imagem. O clínico é muito claro, a dor é típica, tudo, acho que não tem muita dúvida. O laboratório é que as pessoas não complementam, porque o critério de 3 vezes acima o valor da normalidade tem que ser na janela temporal quando está 3 vezes acima da normalidade, né? Se você dosar muito próximo da dor, 12 horas, 24 horas, ainda não deu tempo de ser 3 vezes acima da normalidade. E se passar muito tempo da dor, 5, 7 dias para amilase, 10, 15 dias para lipase, talvez já curvou e já não está mais 3 vezes acima do limite superior da normalidade. Então o critério laboratorial, para ele ser válido, tem que ser na janela diagnóstica, que geralmente é de 24 horas a 5 dias do início dos sintomas. Aí o critério vale, caso contrário ele não vale. Perfeito. Ele segue um PCR a partir de 48 horas, porque tem um delay, mas ele também põe a interleucina 6 na jogada. Acho que é algo que não é muito na nossa prática. Ele dá valor de PCR, Flug? Não menciona. Só fala que deve ser para segmento. Então, para fazer as curvas, né? Para predizer a gravidade. Boa. A tomografia ele puxa um pouco mais cedo a um estereótipo, um paradigma de você
retardar a tomografia para 7 dias, porque você, em tese, não seria capaz de ver as complicações ocorrendo. Fala que não, entre 3 a 5 dias seria a janela tomográfica para você perseguir complicações, não é uma dúvida diagnóstica. E, já puxando para o próximo passo, seria a reanimação, que ele preconiza o Ringer lactato, não é o soro fisiológico, e aquele lance lá do... Quem fez o nosso curso do CBE lembra que a gente faz uma reanimação moderada, entende-se, precisamente falando, 1 ml quilo hora. 1 ml quilo hora, não mais do que isso, a princípio. E ele usa, para definir a gravidade, que seria o último tópico, a escala de Marshall, que é a escala que eu mais gosto mesmo. E tem a definição de hemodinâmica, renal e pulmonar. Ele vai pontuando em graus cada um desses 3 elementos para dizer se é grave ou não. Ele usa bem e ele recomenda bem o Marshall. Mas, Flugão, uma pergunta. Ele determina a gravidade ou ele prevê gravidade com o Marshall? Não, ele determina. No item 6 ele fala, né? O grau de insuficiência orgânica e condução na UTI. Ele usa essas escalas para dar as condutas. Tá, sabe por quê? Porque quando a gente discute mais academicamente a pancreatite aguda, o Guto chegou a esboçar isso aí no comentário dele. Você tem determinantes de gravidade, que é quando você pode falar, a partir de agora, esta é uma pancreatite aguda grave. E você tem preditores de gravidade, que assim, é muito provável que esse paciente evolua para uma pancreatite aguda grave. Porque o critério determinante de gravidade, pelo Atlanta, era sustentar a disfunção orgânica por pelo menos 48 horas. A questão é, qual a insuficiência orgânica que você está pondo em questão? Como você define isso? Ele usa o Marshall. Ah, perfeito. Entendeu? Não, então perfeito. Então ele usa o Marshall para ver qual que é a disfunção orgânica, mas ainda precisam ser 48 horas. Exactly. Fechou então, tá bom. Só tem um detalhe, o Marshall, se eu não me engano, ele só avalia renal e pulmão, não é? 3. E cardiovascular. O Marshall modificado. O Marshall completo tem mais coisa. Tá. Esse Marshall modificado são só 3. É relação PF, a função renal é pela creatinina, então tem uma crítica aí, né? E a hemodinâmica é PAM e uso de droga vasoativa. Isso. E eu acho que o último é gaso. Ele usa dados de cada um desses 3 sistemas para tentar falar que os sistemas estão falhando, né? Exato. Mas então isso é interessante, porque se o paciente chegou para você e ele é um Marshall alto, ele ainda não é grave. Ele é moderadamente grave. Porque ele tem a disfunção orgânica, mas você não sabe se ela ficará no paciente por 48 horas. E aí, se o Marshall continuar alto, né? Se ele persistir alto por 48 horas, aí aquilo que era predito grave se torna definido grave. Perfeito? É combinado. Isso. Boa. Perfeito. Antibióticos. O Flugão gosta. Adora. Nada de profilático, mais uma vez sedimentado isso. Antibióticos de amplo espectro, ele não definiu aqui exatamente qual, mas quem assistiu a aula de pancreatite sabe que, em tese, é o imipenem mesmo. As outras aproximações não têm tanta evidência, pelo menos não na revisão da Cochrane. E ele diz que quando você tem uma cultura positiva, não é a punção, ok? Não é o FAN, é a cultura positiva, pode ser uma hemocultura. Gás, ele acaba... Tudo bem que há algumas exceções, mas de modo geral, o gás acaba indicando a antibiótico-terapia. E uma coisa que me surpreendeu, né? Na verdade não tanto, mas me alertou, que ele não deve usar a procalcitonina para dar o start no antibiótico. Ele fala não pode? Isso. Mudou então, não. Hein? Não. Que legal. Ele fala que deve usar outras medidas clínicas, obviamente, né? E não tem nada de evidência de probiótico. E também fala contra a decontaminação da flora bacteriana, com aquelas coisas de transplante fecal e por aí vai, né? Nada do outro mundo, né? Não, mas isso é muito interessante, porque os últimos artigos estavam caminhando para usar a procalcitonina como indicadora, não era? Isso que me surpreendeu. Eu esperava que ele fosse falar o contrário, mas desqualifica, pelo menos para você, acho que a frase é pontual, né? Para você iniciar com antibiótico terapia. Né? Talvez para seguir seja outro lance, né? Assim que a procalcitonina cai, você poderia tirar um antibiótico, né? Ele não fala sobre isso. E olha que legal, quando se fala em antibiótico profilático, como você falou, né, que não é recomendado,
Agora, a certeza de evidência aqui é alta já. Porque até então estava imoderada, né? Então tinha gente que ainda argumentava a favor, mas agora a certeza de evidência subiu. A recomendação é forte para não usar antibiótico profilático e a certeza de evidência é alta, ou seja, já tem revisões sistemáticas suficientes de boa qualidade para recomendar mesmo. Qual antibiótico vocês usam? Deu pancreatite, quero entrar com antibiótico. Não tem cultura rolando, você está entrando clinicamente por disfunção orgânica. Primeira escolha? Aqui na escola é Mipenem também. Desculpa, paciente com disfunção orgânica. Isso, tem critérios para você definir com pancreatite, tem uma evidência tomográfica, enfim, você não tem dúvida que está com infecção, só que você não tem cultura rolando. Qual antibiótico você usa? Eu acho que tendo infecção, tendo disfunção orgânica, o que eu mais vejo é entrar com merivanco, geralmente, num caso muito grave, né? Mas eu entendo que se você está pensando só no aspecto pancreático mesmo, né? Pensando numa coisa de infecção de necrose pancreática, acho que só o meropenem também daria, sabe? Eu fico pensando que, inclusive, tem algumas recomendações de CCIH, de alguns hospitais que recomendam que você entre com um vanco junto e depois você vai descalonando conforme tem a cultura do antibiótico, né? Mas acho que ficaria numa dessa também. Não faria, por exemplo, ceftriaxona e metronidazol, que é um esquema que é comum, né? Mas considerando o paciente com disfunção orgânica e suspeita de infecção de necrose pancreática, acho que vai mais para o meropenem mesmo. E nada de antifúngico, ok? Só se crescer alguma coisa no futuro. Mas não, empiricamente, já havia uma discussão sobre isso, né? Ou se abordar, né? Acho que se abordar, evoluir com fístula pancreática, sim. Mas empírico, não. Mas, ó, legal. Primeira grande mudança aí. Procalcitonina sai fora do esquema de decisão, né? De iniciar. De iniciar. Boa, boa. Dieta, parte legal. Sedimento... A dieta tem que ser proteica, pelo que eu já vou antecipar, pelo visto, né? Não, vai ser... A Cochrane faz uma revisão animal sobre dieta. Animal mesmo. A Cochrane, né? Cochrane não, eles mandaram bem nessa revisão. Testaram vários tipos de dietas. Né? E aqui ele fala o que a gente já sabia, né? Começar a dieta o quanto antes, né? O gut rousing, né? Não tem mais o descanso da pancreatite que é histórica, né? Isso agora já tem um nível de evidência aqui, recomendação forte e moderada qualidade de evidência para dietas precoces. Que precoce entende-se abaixo de 72 horas, seja da forma mais fisiológica possível, entende-se oral, ou então sonda nasogástrica, ou por fim, sonda nasoenteral, e por último, com menos grau de evidência, a dieta parenteral, ok? Também nada de probióticos. Mais uma vez marretando aquela história da dieta pós-trites, né? Que não deve mais ser feita e que às vezes a gente encontra isso ainda, né? O pessoal quer passar sonda por endoscopia, porque a sonda tem que ficar pós-trites, acaba perdendo tempo, tem que forçar uma dieta nasointeral sem precisar, às vezes, né? Então acho que esse aí reforça mais uma vez que se você der a dieta pelo estômago, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Que dieta vocês dão? A gente lá na escola tem a dieta para pancreatite aguda. É um selo, né? Fala, explica. Fala essa cara pra cima. Muito bom. Aquele menininho. Não, eu quero entender agora. Agora você explica. Tá, dieta pra pancreatite. O que tem a ver a pancreatite com a dieta? Porque eu vou explicar, animal. Vou explicar o porquê. Porque Hã? Muito bom. Satanás. Vai, fala aí, pô. Não, porque ela é hipogordurosa fracionada. Ela já vem hipogordurosa. E ela vem fracionada com umas fibras abrandadas. Ela é uma dieta de, vamos dizer assim, menos nauseogênica, né? Os pacientes, ela é mais fácil de mastigar, ela é mais fácil de deglutir e ela tem bem pouca gordura. Então, você não tem que escrever assim, dieta hipogordurosa, hiperproteica, com fibras abrandadas, fracionadas. Você põe lá, dieta para pancreatite e já sai isso pronto, entendeu? Entendi. Entendeu? Olharzinho pra cima, né? Pro inferno, vai olhar pra cima pro diabo, Satanás. Mas supondo que alguém vai construir essa dieta, explica pro pessoal o racional de cada um desses componentes que você criou aí
O Flug que explica, não vou explicar nada de dieta. Vou explicar bem fácil. Dá qualquer dieta. É isso que importa. Simples assim. E recomenda, inclusive, a dieta polimérica, né? Ele fala com recomendação condicional, né? E moderada qualidade de evidência. Então, é dieta, boca, não, dieta polimérica não é dieta, qualquer dieta. É o mais. Ele fala isso quando você não pode dar oral, porque se for oral, é dieta sólida aqui, nem especifica qual. Regular, aqui, dieta sólida com baixa gordura. Baixa gordura, tá escrito no guideline. Moderada qualidade de evidência. Então não é, senhores. Vocês viram aqui como que a gente desconstrói um safadinho. Um safadinho, né? Não tem nada a ver com gordura. Que foi? Não tem nada a ver com tirar gordura. Não sei de onde eles tiram essa ideia. Tá escrito no guideline com pouca gordura, sim ou não? Tá escrito no guideline com pouca gordura. Então eu estou tranquilo. Muito bom. Mas Diego, por que você faz e qual o motivo dos outros componentes? Porque a hipogordurosa eu acho que já é uma coisa, eu não sei nem, assim, imagino que já tinha essa recomendação antes mesmo. E é o que a gente sempre fez, hipogordurosa, eu acho que é o básico. Mas por que fazer e colocar lá hiperproteica com como que você falou? Resíduo não sei o que lá? E fracionado. Qual que é o lance aí? Muito provavelmente não há nenhuma evidência de alta certeza para isso. Qual que é a lógica por trás? O paciente geralmente está em lesão intestinal aguda, está em ilho, né? Então o peristaltismo é mais lento, a digestão é mais lenta. Então quando você faz uma dieta hipogordurosa, você garante que esse paciente não demande muito de sais biliares e de sais pancreáticos para digestão. Então é uma dieta que, entre aspas, ela é poupadora de enzimas para digerir. Então ela é mais fácil de digerir, né? Ela não distende tanto, ela não demanda tanto do trato gastrointestinal. Tá. Ser fracionada é para vir pouquinho e o indivíduo conseguir tolerar. Aí ele não fica aquele pratão. Eu acho que isso é muito mais econômico. Acho que não é nem por questões de aceitação. É porque aí não vem aquele pratão e sobra comida. Vem menos comida e o paciente vai tolerando aos poucos. Uhum. E a questão da fibra abrandada é porque boa parte da digestão da fibra é no cólon. E quando essa fibra vem abrandada, né, ela é, eu não vou saber te dizer a técnica, mas ela é esquentada, cozinhada em altíssimas temperaturas por muito tempo. Uhum. Você também tem menos demanda colônica, que vai estar meio parético, meio distendido, então produz menos gás. Então acho que no fundo é para o paciente distender um pouco menos e conseguir comer mais rápido e aceitar melhor. Mas eu não acho que essas subcategorias tenham evidência, viu, Guto? Elas são muito mais de lógica biológica do que de trabalho. Eu acho que a única coisa que tem evidência mesmo, que tem evidência, é ser hipogordurosa. E faz não ser qualquer dieta, tá bom? E isso tudo você está falando de dieta oral convencional, né? Oral convencional. Nada... Tá. Supondo que você vá dar por sonda nasogástrica, você colocaria isso no liquidificador, por exemplo, e injeta. Lá a dieta enteral ela é formulada, né? Não dá para. Tô pensando se você vai dar gástrico, por uma sonda gástrica, sim, não? Acho que sim. É porque no hospital, Guto, eu acho que não pode pegar a mesma dieta oral e transformar ela num batido, né? Ela tem que sair da nutrição preparada, naquele frasquinho. É uma dieta específica, mas que certamente guarda as mesmas características nutricionais aí do que seria por boca, né? Sim. Muito eu bom. vou abrir uma enquete aqui no podcast perguntando se ainda tem algum serviço que mantém jejum prolongado. Porque a gente sabe que tem alguns lugares que o pessoal acredita que o jejum descansa o pâncreas, que é... Comenta aí pra gente, diz se no seu serviço os cirurgiões ainda mantêm o hábito, né, de prolongar o jejum acima de 72 horas, esperar normalização de amilase e lipase, retorno de ruído hidroaéreo, para iniciar dieta, ou se o seu serviço faz dieta precoce empírica mesmo, né? Deu 24, 48 horas, o paciente está melhorando, independente de ruído, independente de valor de amilase e lipase, já começa a dieta. Responde pra gente aí. Boa. Vamos para CPRE. Qual que é o lance entre a pancreatite e a CPRE? Reformula que tem que ser na colangite aguda, que o diagnóstico é meio difícil, né? Não é uma pancreatite moderada, alguma coisa assim, mas seria a recomendação mais forte. Descaracteriza alguns estudos que eu li algum tempo atrás de fazer CPRE empiricamente só por ser grave, mesmo não vendo colangite, ele tira isso
E ele cita uma que eu já tinha lido há muito tempo atrás também, depois eu preciso ver na biografia se é realmente antigo, de fazer CPRE no pancreatite que não tem, o que é unfit, né, para colecistectomia, na prerrogativa de você evitar a recorrência da pancreatite. Legal, né? Eu já tinha lido no passado também sobre essa CPRE como profilaxia secundária, né? Isso, Você não porque a profilaxia secundária perfeita é tirar a vesícula, né? Não tem mais pedra, não faz mais pancreatite aguda. Só que quando você não pode tirar a vesícula, você faria a papilotomia. Ou o balonamento da papila, né? Faria dilatação com balão, e aí, se novas pedras saíssem, elas passariam. Elas não causariam edema. Só que você viu que a recomendação, a certeza da evidência é baixa, né? É. Eu não curto muito essa ideia, não, sabia? eu acho que às vezes é o que tem para fazer, né? Não vai para operar, você tenta Tô fazer dizendo alguma porque. coisa. Não, porque eu tenho medo da pancreatite pós-CPRE. Imagina, o paciente está se recuperando da CPR, da pancreatite, aí você faz uma CPRE, ele tem uma nova pancreatite Ele pós-CPRE, sei fala no lá. final sobre isso daí. Você vai falar? Depois eu te Legal. comento. Bom, manejo da pancreatite agora com necrose, né? Então, de novidade nesse item, então ele reforça que não precisa de CPRE empírica, só se for colangite aguda, e ele traz a opção com baixa certeza de evidência de usar a CPRE como profilaxia secundária. É isso? Exatamente, Show, show. exatamente. Pancreatite agora com necrose, né? Complicada. Ele abole de vez o lance da punção, né? Alguns estudos já tinham mostrado isso, fazer a punção aspirativa, né? Isso é antiquíssimo, isso. Ninguém na prática fazia, agora já enterrou de vez mesmo, né? Uhum. Antibióticos de largo espectro, né? Ele não menciona qual, mas sabemos que é o mepenem. E já caminhando para o próximo passo, ele já menciona o Step-Up Approach, isso aí está cada vez mais sedimentado. E para resumir bem, a intervenção, seja drenagem ou cirúrgica, o tempo não tem um tempo específico, mas é próximo de 4 semanas, precisamente falando quando você tem o Whale of Necrosis. Então, a concepção toda da drenagem ou intervenção é você conseguir certificar o mais próximo possível que ela está fazendo essa coleção de paredes espessadas, porque aí seria não só mais factível você fazer essa drenagem, seja percutânea, seja por endoscopia, seja lá por onde for, ela teria mais é, seria mais assertiva. E aí, dessas punções, você caminhar, então, para uma eventual ampliação, um desbridamento, mas mantendo o pertuito. Então, você começaria, por exemplo, com uma drenagem percutânea retroperitoneal de uma coleção. Caso não resolva, você pode passar mais stents. Caso não resolva, você amplia e faz um desbridamento aí retroperitoneal, guiado por uma ótica, por exemplo. Legal. Né? Acho que Bem pertinente, né? bem tranquilo, não mudou muita coisa. Eu acho que vale a pena reforçar. Fala. Pode reforçar o negócio que você falou, porque eu escuto muita gente ainda falando, Flugão, da punção com agulha fina, sabia? Uhum. E se a gente ler aqui, né, ele fala assim, ó, na recomendação 31, como deveria a necrose pancreática infectada ser diagnosticada? Recomendação. O diagnóstico da necrose infectada pancreática deve ser estabelecido baseado em uma combinação, e aqui vai ser difícil, né, porque ele não vai dizer qual é a combinação, nem quanto de quanto, né, mas é uma combinação de dados clínicos, sorológicos, radiológicos. Então é para você misturar clínica, laboratório e imagem. E ele fala, o uso rotineiro da punção com agulha fina para confirmar a suspeita de infecção pancreática não é recomendado. E quando a gente vai no texto, ele fala por quê? Porque essa punção identifica micro-organismos na coleção com uma taxa, não identifica, com uma taxa de falso negativo de 30%. Então, em 1/3 delas quase, você faz a punção vem negativa, e você confia nesse negativo. Né? Você fala, não é infecção. E aí você atrasaria o começo do diagnóstico. E em 10% das vezes, o contrário. Ela vem positiva quando não tem. E aí você faria um tratamento de infecção quando não teria. Então tem muito falso negativo e um pouco de falso positivo. Então não faz sentido mesmo, né? Você fazer um teste diagnóstico que o pessoal usava para triar, né? De forma muito certeira, com essas taxas altíssimas, né? Você sabe que isso é uma das coisas que
do ponto de vista de evolução da compreensão do tratamento da pancreatite aguda, para mim foi uma das coisas que mais mudaram, né? Se for olhar os trabalhos lá mais antigos, como você falou, eles tinham quase que uma dependência muito grande da punção, né? Imagina quanta punção foi feita que não precisava fazer, né? E que às vezes, como você falou, não traz um resultado satisfatório e às vezes é pior, né? Traz um resultado que muda a sua conduta pro errado, né? Não pro certo. Para os Se dois for lados. ver isso aí, 10% de um lado e 30% do outro, 40% das vezes a punção te norteia da forma incorreta, né? Exato. É uma Você coisa viu lá absurda. Se você falasse para qualquer pessoa, ó, tem um exame de imagem aqui, um exame diagnóstico de apendicite aguda que erra em 40% das vezes. Cara, ninguém faria, de jeito nenhum. Você fala, nem quero saber disso aí. Muito Exato. louco, né? Muito. Na aula do Rivera de hoje, ele comenta, né? Tem pessoas que morrem de pancreatite pela sepse, sem infecção. E esse é o primeiro ponto. E o segundo é que no momento em que você quer indicar antibiótico, pressupõe um paciente muito grave, com disfunções orgânicas e tudo mais. Então, veja, se você partir do pressuposto clínico, mesmo uma cultura vendo negativa, você vai entrar com antibiótico. O paciente está em sepsis e tudo mais, né? No final, essa punção não vai ajudar nada, porque a conduta vai ser clínica. Se você estiver na frente do paciente, você vai perceber que ele vai precisar tomar alguma coisa, né? E que ele tá piorando, né? Ele tá Sim. tendo piora, né? Um Sim. detalhe que foi ventilado na comunidade bisturi, um de nós, eu não sei se foi a Fernanda que teve, uma CIT pancreática. E aí a gente ficou degradando como é que devia tratar, a gente não achou nenhum artigo, vocês lembram? Eu procurei pra caramba, não achei nada. E aqui ele menciona, é paracentese mesmo. Vai fazendo paracentese, né? Condição, conditional recommendation, né? É de evidência baixa, mas é o que dá para fazer, funcionando. Para dar um feedback para o pessoal da comunidade. Boa. Agora, seguindo, vamos para as complicações ao longo da evolução. Ele menciona a síndrome compartimental. Então, nas graves, a ideia é você monitorizar isso para não correr o risco de comer bola na síndrome compartimental, mais no comecinho, nas primeiras horas. Ele vai para as complicações vasculares, como hemorragias. O tratamento sempre vai ser minimamente invasivo, com embolização, uma vez que o território lá está hostil demais. Trombose esplênica, relativamente comum, né? Ainda mais quando evolui com pseudocisto e tudo mais. Ele fala contra a anticoagulação, não é para anticoagular. Então, não precisa anticoagular. Não é uma trombose de porta, né? É uma trombose de veia esplênica. Sabe que o primeiro caso que eu levei para um congresso como acadêmico, no segundo ou terceiro ano, foi uma HDA, hemorragia digestiva alta, secundária a varizes de fundo gástrico, por conta de uma hipertensão portal esquerda, devido a uma trombose esplênica, num paciente que teve uma pancreatite aguda grave com trombose esplênica por hipertrigliceridemia. Nossa. Aí eu levei com o professor Ramiro me orientou a fazer o casinho, aí eu montei. Foi o primeiro caso que eu levei. E a gente tinha a foto do sangue do paciente que foi coletada na sala de emergência. Lactescência do soro. Não, parecia, sabe leite com groselha? Aquele rosa. Cara, me chamou muita atenção. Então a gente tinha essa foto, tinha a tomografia com a trombose, tinha as imagens da injeção do cianoacrilato no fundo gástrico. Aí virou uma apresentação oral. E aí eu fui apresentar o caso para debater. Imagina, segundo ano, sabia? Não sei porra nenhuma, não sabia nada da vida, lá na plenária apresentando. E aí me marcou. Aí toda a pancreatite que eu vi, eu falei assim: ó, vai virar uma hipertensão portal esquerda esse caso aí, ó, vai trombosar esplênica. Isso é um viés, hein? É o viés do que isso aí? De disponibilidade? Disponibilidade. Tô craque nesse negócio aí. Para pegar o gancho, ele fala sobre hipertrigliceridemia. Ele fala que o alvo é você manter abaixo de 500 os triglicérides. Essa é a recomendação dele. E ele advoga a favor de insulina nesses pacientes, para você ter melhor um controle. Mesmo nos pacientes não diabéticos, ele menciona até alguns análogos para induzir isso, que é o que tem de evidência. Que curioso, na minha cabeça era heparina e glucagon, então é heparina e insulina. Aqui, quer ver? Isso mesmo. Acho que na minha memória lá atrás ficou como glucagon. Tem o Clexane, né, que ele usa também, Conditional Recommendation. Perfeito. E fala mesmo em pacientes não diabéticos, a primeira linha desses pacientes com triglicérides, né,
é isso aqui, insulina. É recomendado para os pacientes diabéticos e considerado os não diabéticos. Legal. E o nível de 500. Agora, E fibrato voltando... também, né? Como é que chama aquela medicação que baixa triglicéridos bem rápido? É fibratos, né? É fibratos. É. Agora tem uns que são bem modernos, cara. Sim. Agora não deve ter evidência para pancreatite, que são anticorpos. Tem um que você toma a cada 6 meses. Nossa. É caro pra caramba, mas está evoluindo para isso. Bom, vamos mudar de assunto antes que a gente receba uma mensagem de alguém falando que a gente tá falando besteira, né? Então, não, mas os vamos falar cardiologistas o que a gente falam sabe. muito isso daí, essas coisas de anticorpos para controlar colesterol e triglicérides. Legal. Bom, fístulas intestinais acontecem a cada 10% dos pacientes com pancreatite grave, né, tendência necrótica. Né? E ele fala que nem sempre você precisa operar. Às vezes tem uma coleção com cólon, por exemplo, que esteja contida, você pode ter um tratamento não operatório, restringindo as condições, a cirurgia apenas em condições de peritonite, que você perde o controle do paciente clínico, né? Eu nunca vi nenhuma deiscência, perfuração de intestino por pancreatite. Já operei uma, cara, catástrofe. Catastrófica, que o plano geralmente já está arrastado. Pancreatite era uma perfuração de flexura esplênica. E aí você não sabe o que é pâncreas, o que é cólon, fica um conjunto só. Aí você fica uma condição, porque o paciente está numa condição inflamatória pela pancreatite, com necrose, aí vai ter uma estomia, provavelmente, um cenário de extensão abdominal, fica tudo aquele interstício contaminado, o paciente já está no UTI, a gravidade explode, né? Que tragédia, cara. Cara, eu ia falar isso, eu acho que eu vi um caso, e assim, não é que eu nem operei, mas eu só vi a discussão, etc. Eu tô achando essa taxa de 10% muito alta, né? Por isso que eu falei, porque... Que isso, cara? Das graves, Fluga, ou das necrotizantes? Necrotizantes. 10 a 15%, inclusive. Caramba, mesmo assim, cara, é muita coisa, né? A fístula intestinal pode ocorrer entre 10 a 15% dos pacientes com pancreatite necrótica aguda. Nossa, alto mesmo, né? Bastante. Chamou atenção, por isso que eu falei. Legal, porque se for pensar, todo mundo aqui já viu uma pancreatite aguda com necrose. Certeza. Mas de 10%, né? A cada 10 era uma. Sim. Eu não lembro de nenhuma. Muito menos ter operado. O Fluga operou uma só, né? Você viu uma, né? Pouco, né? É. E certamente nós juntos aqui já vimos mais de, sei lá, 50, 100. Pô. Uhum. Só se os pacientes nossos estão morrendo de perfuração, a gente não tá diagnosticando, né? Tá não louco. Não faz nome, tá o cara lá perfurado. Pior que a gente tomografa todo mundo lá, né? Uhum. Bom, interessante esse dado aí. Bom, aí depois ele fala sobre condições muito particulares, que acho que não vem ao caso, como populações pediátricas, hiperparatiroidismo, hipertrigliceridemia. E agora um tema que você já flertou é na prevenção da pancreatite pós-CPRE. Né? Principalmente o cereal alto risco, aquele paciente que canula várias vezes, acaba canulando muitas vezes o Virson, e aí aumentaria o risco de uma pancreatite pós a CPRE. E aí tem um nível de evidência com forte recomendação e qualidade moderada de evidência. Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu juro que eu só vou falar isso. Calma. Eu vou ter que editar o episódio. Você vai falar uma barbaridade? Não, eu não vou fazer brincadeira. Senão você vai editar, então não vou fazer brincadeira. Não, você pode brincar, mas que não seja algo que nos cancele, entendeu? Não vou brincar, senão você vai me cancelar. Indometacina retal profilática ou diclofenaco retal. Sim. Vocês já viram fazer isso? Não vai fazer brincadeira nenhuma. Você não vai fazer brincadeira nenhuma. Eu já vi fazer. Eu não lembro se era indometacina retal, mas eu lembro já de terem comentado sobre anti-inflamatório e algumas medicações para fazer, mas eu imagino que possa ter sido retal e eu que não sabia mesmo. Diclofenaco. Interessante, porque, se eu não me engano, são 4 grandes recomendações para prevenção, né? É hidratar o paciente antes e depois do procedimento. Tem os volumes certinhos lá, né? Fazer soro mesmo, Ringer e tal. O anti-inflamatório via retal, que o Flug leu agora. Se você puder escolher entre o contraste e o guia, prefira o guia. Né? A pancreatografia, a virsongrafia ou a colangiografia,
para você localizar, né, que não seja feita com contraste. Usar contraste aumenta o risco, é melhor que seja com fio guia, né? E por fim, o stent pancreático no paciente de alto risco. Já vi colocar stent, já vi usar guia, já vi fazer volume. Na escola lá a gente faz volume para hipós. Mas eu nunca vi a endometacina de diclofenaco via retal sendo feito, cara. E olha que a gente já cobrou o pessoal lá. Falaram que não tem a formulação pro via retal. Aí eu já perguntei, não pode ser o mesmo comprimido por boca? Ah, não pode. E por veia tem evidência? Aí falava, não tem evidência, então não faz. Eu não sei o que vocês estão acostumados com isso. Tá. O stent eu vejo mais assim também. Mas, como eu falei, né, eu já vi os comentários. Eu não lembro exatamente de ter visto assim, uma sequência de casos, mas um caso ou outro que fez o anti-inflamatório eu já vi também. Flug, ele fala se pode ser IV? Não, é só via retal. Você tá querendo que eu faça minha brincadeirinha, né? Não, é porque eu já tentei estudar isso. Qual que é a lógica do via retal e não do EV? Por que um funciona e o outro não? Eu nunca encontrei essa resposta, cara. Eu acho que, jogando rápido aqui, não dá para ser via oral, porque dá no procedimento. Okay. Acho que é venoso, então tem que ser uma absorção pela mucosa intestinal. Já que não pode ser oral, via retal. Deve ser isso. Mas por que não parenteral? Eu acho que tem que ser pela mucosa. Deve ter alguma coisa que vá pelo fluxo esplâncnico. Deve ser isso. Então essa explicação eu nunca encontrei. Preciso procurar melhor. Eu vou procurar melhor isso daí. Ou às vezes o trabalho usou essa via, né? Pode ser. O trabalho que mostrou benefício usou essa via e ficou assim, né? Por evidência, né? Não por fisiologia, mas por indisponibilidade de evidência, né? Isso é. Mas é uma coisa interessante se estudar e tentar, porque seria uma alternativa muito fácil o EV. Sim. Bom, ele avança em alguns tópicos mais específicos, como pancreatite traumática. Fala o óbvio, né? Na situação de damage control. E nos diagnósticos tardios, que você vê lesões, é comum. Teve até um caso recentemente no hospital de trauma pancreático que foi descoberto depois. Tive até que operar 40 dias depois. Ele preconiza minimamente invasivo, com stents, principalmente quando há aquela fratura do pâncreas em que o Wilson é lesado. Nessa condição traumática, ele advoga minimamente invasivo com passagem de stents. É isso, né? A gente teve uma experiência razoável, né, Guto? No hospital a gente já pegou alguns casos assim, né? Eu já tive uns 2 ou 3 de trauma pancreático. Do trauma pancreático, trauma pancreático, sim. E é difícil, né? Porque às vezes é muito raro ter um trauma pancreático isolado, né? Geralmente tem coisas associadas. E às vezes você opera o paciente, ele tinha trauma pancreático, você olha lá um hematoma, deixa um dreno, etc. Enfim, faz alguma coisa e esse negócio evolui para uma coisa muito pior às vezes, né? E dias depois. Grande parte desses casos pode virar uma coisa meio catastrófica mesmo, né? De você ter que puncionar depois e internação prolongada, por aí vai, né? Necrose. Bom, gravidez. Grávidas têm alto risco de pancreatite. Aquele lance que a gente comentou, né? Acho que o Guto que falou sobre um trabalho de gestantes e abdômen agudo, mas operar entre a segunda e a terceira semana. Na verdade, a melhor janela seria operar a vesícula na segunda semana, né? É possível. A colecisté, né? Critérios de fazer a colecisté, vamos puxar para esse lado. Ele menciona os trials clássicos, né? O ponto de você fazer a colestectomia ainda na internação. Obviamente, estou falando da pancreatite não grave, sendo que a grave você retarda aí para 4, 6 semanas. Flugão, lembra que a gente estava discutindo uns trabalhos novos em que a colecistectomia poderia ser feita nos primeiros 2 dias, em 24 a 48 horas do início dos sintomas? Sim. Ele fala alguma coisa disso, não? Puxa, eu não li aqui no resumo, eu teria que olhar o texto com mais atenção. Tá. Eu vou comentar brevemente, dá uma olhada se existe isso daí enquanto eu comento aqui, só para o pessoal entender, porque os trabalhos clássicos falam em fazer a colecistectomia na mesma internação, como o Flugão falou, mas depois que o paciente apresentou alguma melhora. Então, você esperaria as 48 horas para ter certeza que não é grave, né? E aí o paciente aceita aquela dieta, dá aquela melhorada, a dor melhora, a distensão melhora, e aí você programaria a colecistectomia no próximo horário letivo ali, né? Geralmente acontecia entre 5, 7 dias da internação. Então era uma internação que durava aí uns 7 dias. E o paciente saía sem pancreatite, sem vesícula. Começaram a surgir uns trabalhos novos sugerindo que você fizesse a colecistectomia nas primeiras 48 horas. Qual que era a lógica por trás disso?
que a pancreatite que é grave, ela chega com alguma disfunção orgânica. E a pancreatite leve, ela chega sem disfunção orgânica. Então não existiria aquele paciente que te enganaria, que chega leve e vira grave depois. Portanto, se todo paciente que será leve chega leve, eu não preciso esperar 48 horas para ver se será grave ou não. Eu já posso ter certeza, e se indicava em alguns trabalhos a colestectomia nas primeiras 24, 48 horas. Eu fiz algumas, não gostei, porque tinha muito líquido na cavidade, o cólon distendido, o delgado distendido, achei um terror. Mas e aí, Flugão, achou alguma coisa? Não, cara, o texto dele é super curto, viu? Resumidíssimo. Ele fala só isso, colesterol na mesma internação, quanto antes possível, as soon as possible, e na tardia após 6 semanas. Ponto final. Tá, então ficou no o quanto antes, né? Uhum. Eu não gostei de fazer, cara. Muito distensão de alça, de cólon, difícil chegar na vesícula. Eu prefiro esperar agora uns 4, 5 dias mesmo. Uhum. Isso E aí, né? para finalizar, segmento tardio, screening para diabetes na forma grave. Uma recomendação que eu, também não era muito clara para mim. Tem que rastrear que há uma grande chance de ter uma diabetes. Eu peguei, acho que faz umas 2 semanas no ambulatório. Paciente pós-pancreatite aguda grave com necrose extensa que desenvolveu diabetes precoce, assim, precocemente. Isso é uma coisa que a gente negligencia muito, né? E eu já vi trabalho falando que até 1/3 pode evoluir com algum grau de insuficiência endócrina pancreática, e meio que a gente não encaminha esses pacientes para o endócrino, né? Não alerta, né? Olha, você pode ter um diabetes, fica atento, vai fazendo screening anual aí, em busca de uma resistência à insulina, tudo. Ou insuficiência mesmo, né? Acho que isso aí é meio negligenciado, né? Sim. Pessoal, o principal, achei. Boa, boa. Excelente. Você vê que quando eu Sim. conduzo esquema germânico, é abaixo de 1 hora, você vê? Eu respeito o horário. A única coisa que faltou para você, eu achei, Flug, foi storytelling. Faltou storytelling. Ficou Eu tenho um triste, caso cara. de Olha! storytelling bom. Acusou o golpe, olha isso! Você acabou Sério, com o cara. eu tenho um caso bom sobre ele, mas vai ser pro próximo episódio, daqueles episódios que que o Diego fez uma vez, você vai comentando, assim, você também fez, Guto. E aí Sim. achar sobre pancreatite grave. Bom, Boa. já Próximo, manda. já é o próximo, Eu então. operei no domingo esse caso. Legal. Boa. E só pra azar do Flug, você tá vendo o horário agora, Flug, sem a abertura. Quando tiver abertura vai passar de 1 hora. Não, já tem abertura esse. Mas não tem a vinheta, não tem o áudio do patrocinador. Não, para de estragar meu tempo. Tá bom, então vamos acabar agora, porque aí acho que dá dentro de 1 hora. Vamos lá. Muito bom, senhores. É isso aí. Então, quem ficou até o final aqui nesse podcast já percebeu que o guideline novo agora de 2025, ele trouxe poucas mudanças em relação ao Atlanta de 2012. O grosso aí do manejo da pancreatite aguda permanece o mesmo. Porém, teve algumas mudanças aí, principalmente naquela questão da procalcitonina que a gente estava discutindo, né? E me lembrem aí qual que era o segundo que a gente estava comentando que foi diferente. Não funcionar com agulha fina, ele reforçou essa evidência, Reforçado, né? exato, que a evidência agora ficou um pouco melhor para isso, né? Isso. Então, acho que esses duas grandes coisas que mudaram aí, que evoluíram um pouquinho. Flugão levantou a mão, manda bala, Flugão. Diclofenaco veio retal com forte recomendação, que eu Boa, não sabia boa. que era tão forte assim. Acho que solidificou muita coisa também, né? Quem já tinha os conceitos agora tá solidificado. Sim. Dieta, é óbvio pra gente, mas não é pra maioria, né? Dieta Sim, sim. com pouca Algumas gordura. coisas. O que mudou, o que acabou mudando mais dessa atualização, né? Então, acho que com isso a gente consegue progredir um pouquinho mais em algumas coisas que a gente já sabia, mas agora talvez mais solidificado dá para expandir um pouquinho mais e difundir mais essas mudanças de paradigmas, né, que a gente enfrenta com tanta frequência na cirurgia. Senhores, mais uma vez, muito obrigado pela presença dos senhores, pela parceria aqui nesse episódio sobre pancreatite aguda. E eu fico aí hoje, vou ficar, né, saudosista de vocês aí, porque a gente vai se despedir desse episódio, porém, nos vemos em breve e a gente espera vê-los também e ouvi-los, maníacos, nos seus comentários e nas suas mensagens de maníacos para nós aí, para a gente poder ler no próximo episódio. Senhores, um abraço a todos. Não esqueçam de pôr na enquete se vocês põem em jejum ou não. Boa. Boa.